Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Bruno, eu queria começar com um voto do Zanin, surpresa, com relação ao primeiro voto polêmico dele no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo aguardando um voto ao lado do Barroso e ele abriu divergência. E depois o André Mendonça pediu vistas com relação ao porte de até 100 gramas de maconha no Brasil, num tema que teria que ser discutido no Congresso, de acordo com o Pacheco, de acordo com o Lira, mas o STF, que virou um legislativo, também está discutindo, mas causou surpresa o voto do Zanin. Boa noite, Bruno. Pacheco acordou somente agora que a Suprema Corte está legislando no lugar do Congresso Nacional. Ótima noite, Igor, quem nos acompanha com esse resumão de notícias importantes aqui do Palácio Central. É sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Para a gente entender, o ministro Zanin não poderia chegar de cara e dar uma recompensa a quem o indicou. Teria que fazer uma narrativa diferente, uma cena, dizer que não chegou porque Lula indicou, porque tinha uma capacidade de ser ministro do STF. Esse voto de Zanin é muito mais para tentar limpar a imagem, a ligação com o atual chefe de Estado, que é o governo Lula, do que realmente uma certa ideologia. Zanin é um homem religioso também, tem os seus entenderes, os seus pensares ali, mas neste momento ele achou melhor um voto que não fosse a favor. A repercussão ainda é um pouco tímida aqui na capital federal, né? Porque não acreditam que Zanin vai se comportar contra o governo Lula em outros processos, e isso foi só um tipo de cartão de visita para dizer, não estou extremamente ao lado de quem indicou. Então foi muito mais um certo aceno para a oposição de Lula, para os nomes entenderem qual será o seu comportamento, do que já falar que ele vai sempre ficar a favor do que Lula enviar para a Suprema Corte ou para o Congresso Nacional, Igor. Então a grande realidade é que você falou certo, né? O Pacheco, se é que acordou, né? Fez menção que acordou, mas já era tarde. Agora, com o pedido de vista do André Mendonça... Se permite, Igor, claro, rapidamente. Bruno. Pois não? Eu fico numa dúvida se o Rodrigo está incomodado que o país está sendo conduzido através das mãos do STF, ou se ele está incomodado ao ver que a sua autonomia no Congresso está sendo dividida com os ministros do STF. Ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas também é possível. Bruno, além desse assunto, aliás, só para fechar esse assunto, com o pedido de vista, deve retomar a votação quando com relação a esse tema polêmico no STF? Agora retoma em 90 dias, e agora, né, ou seja, se não for revisado isso, em 90 dias ele tem que ser pautado novamente. Se o ministro não fizer a devolução, automaticamente ele entra na agenda de julgamentos da Suprema Corte.